Você sabe qual era o ministério de Jesus? Em que estava baseado este ministério? Será que o ministério de Jesus era igual ao de todos os outros? Ou será que tinha algo diferente desse ministério? Se você quiser saber mais, vem comigo nessa jornada. Teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um vídeo sobre teologia, sobre vida cristã, e hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era baseado em 3 pilares: poder, cura e libertação. Então nós vamos falar passo a passo aqui rapidamente sobre os 3, para que você possa entender como funcionava esse ministério tão poderoso e tão maravilhoso do nosso Mestre Jesus. Vamos lá então. Primeiro pilar do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era um ministério de poder. Quando nós vemos aqui Pedro falando lá em Atos dos Apóstolos, na casa de Cornélio, capítulo 10, versículo 38, Pedro fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ou seja, era cheio de poder o ministério de Jesus. João Batista, quando ele estava batizando, ele dizia assim, eu batizo com água, mas virá um mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, desde o início do ministério de Jesus, ele era repleto de poder. Tanto poder era que quando ele está indo com a multidão, com seus discípulos, para a casa de Jairo, para poder curar, para poder ressuscitar a filha de Jairo, a história diz que uma mulher que era cometida por um fluxo de sangue havia 12 anos, ela não tinha mais recurso financeiro para poder pagar os médicos, para poder trazer a cura para aquela enfermidade. Mas ela ouviu falar do ministério de Jesus. E quando ela ouve falar do ministério de Jesus, ela arquiteta um plano no coração e diz consigo mesmo, eu vou, e se eu ao menos tocar, na hora da sua veste, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Ela veio sorrateiramente, Jesus passando, ela toca na orla da veste de Jesus. Jesus para naquela ocasião, vira para os discípulos e diz assim, alguém me tocou. Pedro, como sempre, vai virar para ele e dizer assim, mas como dizes que alguém te tocou, sendo que a multidão te oprime? E Jesus vira para Pedro e diz assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Olha que interessante. Jesus, o ministério dele era tão virtuoso, tão repleto de poder, que quando as pessoas com fé chegavam nele, ao tocarem em Jesus, elas saíam curadas. Então era um ministério totalmente baseado no poder. Mas que poder é esse? Era o poder de Deus, repleto pela unção do Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ou seja, Deus colocou sobre Jesus a virtude do Espírito Santo para onde ele passasse, ele fizesse a obra e o ministério dele com poder. Tão poder era este que ele repartiu com seus discípulos. Olha que interessante. Repartiu para os discípulos. Então eu e você temos parte nesse poder. 70 homens foram selecionados. E aí Jesus deu para eles o quê? Eis que eu vos dou poder e autoridade. E quando eles recebem poder e autoridade das mãos de Jesus, a história diz que eles vão fazer a missão. Quando eles vão fazer a missão, e eles começam a pregar, expulsar demônios, curar em nome de Jesus, eles voltam para Jesus e se alegram. E quando eles voltam para Jesus, Jesus diz assim, eu via Satanás cair do céu. Por quê? Porque ele viu que na medida que os discípulos faziam a obra, a missão que eles tinham que fazer com poder, o reino das trevas era desbaratado. Satanás vinha ao chão com aquele ministério de poder. As forças espirituais da maldade não suportavam o poder que estava na vida dos discípulos naquela ocasião. Então vamos lá. Segundo pilar do ministério de Jesus. O ministério de Jesus também era um ministério de cura. Olha que interessante. Jesus está caminhando com os discípulos e de longe aproximam-se 10 pessoas, 10 homens leprosos. E esses homens leprosos, quando se aproximam de Jesus, eles param de longe porque eles não poderiam chegar perto de alguém que era são, porque se um leproso chegasse perto de alguém são que não tinha nenhuma enfermidade de lepra, ele poderia ser apedrejado.
Tão triste era a história dos leprosos nos dias do Novo Testamento, que normalmente os leprosos não ficavam nas cidades. Eles tinham quase que como um leprosário fora da cidade. Eles não tinham como trabalhar, não tinham como se alimentar, normalmente recebiam doações a pessoas. Há relatos que alguns leprosários eram em lugares baixos, para que eles não pudessem ter acesso à cidade. E aí todo aquele resto de comida que sobrava da cidade, eles traziam e jogavam por uma espécie de canaleta até onde estavam os leprosos naquela ocasião, e eles comiam quase que lavagem. Era triste a situação naquela ocasião. E aí esses 10 saíram daquela situação ali e foram atrás de Jesus, porque ouviram falar do ministério de cura de Jesus. Então, antes de eu dar sequência aqui, eu quero abrir um parênteses para te dizer, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua enfermidade, mas uma coisa eu sei, o mesmo Jesus que curou aqueles homens lá em Jerusalém pode te curar aqui e agora. Então, se você crê nisso, receba a cura aí na sua vida em nome de Jesus. Eles pararam diante do Senhor e disseram para ele assim, ó, Senhor, se quiseres, pode limpar-nos. O que Jesus disse para eles? Vão e se mostrem aos sacerdotes. Naquele inteirinho de tempo que foi uma palavra de, digamos assim, de teste para eles, para ver se eles confiariam mesmo na palavra de Jesus, no meio do caminho, um olhou para o outro, e aí eles observaram e puderam ver que todos estavam purificados da lepra. O ministério de Jesus era um ministério de cura e também de poder. Mas olha que interessante. Quando a gente volta lá na missão dos 70, Jesus disse para eles assim, ó, eis que eu vos dou poder e autoridade. Aqui nós vamos ver que Jesus ele efetuava cura em todos os lugares que ele passava durante seu ministério. E aí, nesse ministério, ele deu para os discípulos também esse poder. E aí, depois da assunção de Jesus, que ele é assunto aos céus, depois da crucificação, a Bíblia diz que os discípulos começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Um dia chamaram Pedro para poder ir na casa de um irmão chamado Enéas. Atos capítulo 9, do 32 ao 35. Ele chega na casa de Enéas está de campo porque Enéas estava enfermo. O que Pedro diz para Enéas? Pedro vira para Enéas e diz assim, ó, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. Pegou aí? É para você essa palavra. Jesus Cristo te dá saúde. Esse era um dos pilares do ministério de Jesus, o ministério de cura, o ministério de poder. Então, para a gente caminhar aí, terceiro pilar do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era pautado também pela libertação. Todos nós já ouvimos a história do endemoniado gadareno. Está lá em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Esse homem era tão possesso de demônios que a história diz que ele feria-se com pedras, morava em sepulcros, ele era constantemente preso a grilhões, ou seja, correntes nas suas mãos, correntes nos seus pés, tentavam amansar ele, mas ele andava nos sepulcros nu, gritando e tentando fazer o mal às pessoas que por ali passavam. E a história diz que quando Jesus entra no seu barquinho, atravessa e vai para a região de Gadara, quando Jesus desce do barquinho e começa a andar ali naquela região, a história diz que o endemoniado ele desce, vem ao encontro de Jesus. E quando ele vem ao encontro de Jesus naquela força, naquela ira, de repente, quando ele chega perto de Jesus, ele não suporta. Ele cai aos pés de Jesus. Um homem que todo mundo tentava amarrar, um homem que todo mundo tinha medo, um homem que andava ferindo-se com pedras, um homem que era perigoso naquela região de Gadara. Quando ele bate o olho em Jesus, quando ele chega perto de Jesus, ele não suporta o poder de Deus e cai aos pés do Senhor. Ele vira para Jesus e diz: o que vieste fazer? Vieste nos atormentar antes do tempo? Aí Jesus começa a dialogar com aquele demônio ali, não para poder a gente dialogar nos dias de hoje com o demônio, não é nada disso não, é só para a gente entender a dimensão que é o mundo espiritual. Aquele demônio diz que o nome dele era Legião. Para a gente contextualizar com o que acontecia no ministério de Jesus naquela época, o ministério de Jesus foi, digamos assim, ocorrido
durante a dominação do Império Romano. E o Império Romano, pelas suas legiões de soldados, ele tinha, pela sua imensidão de soldados, ele tinha as legiões. As legiões de soldados do Império Romano era cerca de 6.000 soldados. Então, uma legião de soldados era composta por 6.000 homens. Então, quando o endemoniado gadareno, ele abre a boca e o demônio fala na boca dele, diz que o nome é legião, estava dizendo claramente que haviam 6 demônios dentro daquele homem. Ao passo que eles pedem para Jesus deixar eles entrar nos porcos. Só os porcos foram 2.000 porcos que se precipitaram ladeira abaixo. Mas Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu aquele demônio, expulsou o demônio da vida daquele homem. Aquele homem foi achado vestido em sã consciência, conversando com Jesus. Tudo isso por quê? Porque o ministério de Jesus também era pautado na libertação. E eu amo Jesus porque, além dele fazer todas essas coisas no seu ministério terreno, ele deu para nós essa oportunidade. Vou voltar lá no início. Eis que eu vos dou poder e autoridade. Paulo, ele está caminhando, evangelizando, fazendo a obra que Deus tinha colocado na mão dele para fazer. Paulo e Silas estão pregando, Paulo e Silas estão caminhando, evangelizando, e todos os dias, quando eles iam para a oração, quando eles iam para a pregação, uma jovem adivinha vinha sempre falando sobre Paulo e Silas, dizendo assim, ó, esses homens são homens de Deus, esses homens nos falam o caminho da verdade, ouçam eles e tal. Aparentemente era uma coisa boa, porque ela estava, digamos assim, anunciando que verdadeiramente eles eram homens de Deus. Mas tudo aquilo ali começou a incomodar Paulo, porque Paulo ficou inquieto com aquilo ali, porque Paulo sabia que não era a moça quem estava falando, mas sim um demônio falando na boca daquela menina adivinha. Aqui na Bíblia NVI, na versão NVI, vai falar assim, ó, finalmente Paulo ficou indignado e disse ao Espírito, não disse à moça, disse ao Espírito, em nome de Jesus, sai dela. Naquele mesmo momento, aquela menina foi liberta, o demônio foi embora, e mais uma vez, o ministério de Jesus, que é pautado na libertação, foi eficaz naquilo que ele precisava ser. Então, concluindo tudo isso aí, meus irmãos, o ministério de Jesus era diferente, por quê? Porque ele era pautado em poder, cura e libertação. E o melhor de tudo isso é que este ministério Deus concedeu para mim e para você. Porque Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, esses sinais seguirão os que crerem. Eu creio. Você crê? Então vamos continuar caminhando, firmes na presença do Senhor, porque Ele também nos abençoará e nós faremos grandes obras em nome de Jesus. Continue me seguindo, continue deixando seu like, seu comentário. Semana que vem tem mais vídeo aí de teologia, semana que vem tem curso da escola dominical, tem as orações, segunda, quarta e sexta. E eu te aguardo. Vamos juntos nessa jornada, porque teologia é show!